Estávamos falando no vídeo anterior sobre unidade. Terminamos o vídeo anterior falando sobre unidade, harmonia, que o Espírito Santo é um espírito de harmonia, unidade, paz. Enquanto que o espírito do mal, o espírito das trevas, o espírito de Satanás é o espírito de orgulho, que resulta em briga, contenda, discussões e até morte, dependendo da situação e de quem está discutindo e contendendo. Então, o Espírito Santo é o contrário do Espírito que não é santo. Quem está dentro de você? O Espírito Santo ou outro Espírito? Você vai analisar ou se autoanalisar pelos frutos que você vai produzir. Porque tem muita gente pregando a palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus, mas não praticando a palavra de Deus. Quando chega na hora de amar, não ama. Não consegue amar. Por quê? Falta o quê? O Espírito Santo. Falta o novo nascimento. Falta sinceridade, verdade. Falta o verdadeiro evangelho. Falta Deus. Vocês estão entendendo? Mas, irmãos e irmãs, voltando àquele assunto importante que é do nome de Israel, sim, o anjo muda então o nome. Porque Deus ordena o anjo e o anjo lhe dá esse novo nome. Você não será mais Jacó, mas Israel. Por quê? Porque você lutou com Deus e venceu. Lutou com os homens e venceu. Você é um lutador, vencedor. Este é o significado. Então, Israel é aquele que luta com Deus, não contra Deus, mas com Deus. Você entendeu? Então, Israel é aquele que luta com Deus. Deus está com ele está com Deus, por isso ele é vencedor. Por isso tem a proteção de Deus, a bênção de Deus. Por isso Davi era um valente guerreiro e vencia as batalhas, Josué, Moisés, os juízes. Então, todos aqueles que lutam com Deus, eles são vencedores. Mas não podemos lutar com Deus se não fazemos o que Jacó fez. Buscar um lugar solitário, sozinho. Buscar diante de Deus uma resposta. Buscar a oração pessoal em primeiro lugar. Depois vem a tua oração com a tua família. Não a tua oração lá na igreja. Você ora lá na igreja, mas não ora com a família em casa? Não. Oração pessoal primeiro. Segundo, oração familiar. Você, sua mulher, seus filhos. Ou quem está na casa, morando com você. Se você é casado, solteiro, não é? Quem está com você? Está sozinho? Estão em 2 ou 3? Então, é ali que é a segunda oração, oração familiar. Essa é a igreja. Porque se você ora lá, vai à missa, ao culto, se é evangélico, vai no congresso, nas orações, na vigília, intercessão, mas não se importa com o pai, a mãe, os irmãos, a irmã, os filhos, não faz uma oração pegando a Bíblia, lendo todos os dias, no momento de oração, você e sua família, os seus filhos, sua mulher, quem está morando com você, leia um capítulo da Bíblia hoje, e o segundo amanhã, o terceiro depois da manhã, faça oração, 5, 10, 15 minutos, leia o texto da Bíblia, comentem, falem sobre esse texto, faça oração pessoal, ensine, faça, ensine a palavra, estude a palavra, com a família, com os filhos, com aquele que está com você. Esta é a segunda importância da oração com Deus. Agora é você com seus irmãos, 1 ou mais, 2 ou 3 reunidos, em nome de Jesus, falando e ouvindo Deus, e ensinando a sua palavra. Esta é a verdadeira educação, a Bíblia Sagrada. A verdadeira educação, faculdade, universidade, pós-graduação e muito mais do que isso, a respeito de uma verdadeira educação. Educa o comportamento, educa a conduta, forma um verdadeiro caráter. E aconteceu que Jacó, ele lutou com aquele anjo, mas esse detalhe é muito importante. Ele lutou a noite inteira até o romper da aurora. Meu irmão, irmã, esse detalhe é muito importante porque pode ser que esse fato aqui se deu em sonho. Você está entendendo? É uma hipótese, pode ser, e até provável, por causa desse versículo, é até provável que este fato se deu em sonho, porque Jacó tinha sonho. Deus falava com ele através do sonho, lá na casa de Labã.
Lá tem fatos da Bíblia que Deus revelava a ele como ele deveria fazer através de sonhos. Quando ele estava fugindo de Esaú para Harã, lá em Betel, que era a cidade de luz, que ele deu o nome de Betel, casa de Deus, que significa, ele estava deitado com a cabeça sobre uma pedra, e ali teve um sonho. Ele viu uma escada, anjos de Deus subindo e descendo naquela escada, viu Deus lá em cima dizendo e fazendo promessas a ele. E ele pediu a Deus: se tu me der comida, bebida, me proteger, me guardar, me abençoar na minha viagem, se for bem sucedida, tu serás o meu Deus e eu darei o dízimo de tudo o que eu ganhar. Ele fez votos e promessas e derramou óleo naquela pedra. E vou chamar este lugar de casa de Deus. Se tornou um lugar muito importante depois em Israel. Betel. Betel significa Bet, casa. Casa de Deus. E ele teve sonho, ele viu em sonho. Mas tem uma parte da Bíblia que ele viu anjos de longe. Ele viu, mas aquilo é gente. Ele percebeu que era anjos. Chamou Manaim. Mas não chegou a ter conversação com aqueles. Em outra ocasião. Mas como Jacó conseguiria lutar a noite inteira com um anjo, que era um lutador? Impossível. Você está entendendo? É o que nos diz o versículo 24. Lutou a noite inteira até o romper da aurora. É impossível. Quem é lutador? Eu sou lutador. Eu sou lutador. Eu não era lutador. Eu sou lutador. Eu treino. Conheço a arte, a ciência da luta. Faço meus treinos. Sei como que é a luta agarrada de chão, o jiu-jitsu, o grappling. Eu sei como é que é. Eu já fiz isso. Já lutei isso. Eu ainda treino. A luta em pé, kickbox, muay thai, UFC. Você está entendendo que um lutador, preste bem atenção, dessa gente aí que fala, não, ele viu Deus mesmo, né? Foi real, mas que nunca fez uma luta, faça uma luta. Eu me lembro que quando chegava alguém forte e tentava fazer uma luta, pensando que ia dominar na força, entre nós amigos que estávamos lá, que já sabíamos, tínhamos um pouco de experiência, pessoas fortes, segurança. Então, quando eles iam fazer um rola conosco, eles não aguentavam. No máximo 1 minuto, 30 segundos. Perdiam o fôlego, passavam mal. Você está entendendo? Por quê? Por causa da técnica, por causa do treino. Não eram acostumados, não eram lutadores. Mesmo fazendo academia, musculação, mesmo tendo muita força. Mesmo o outro lutador de chão sendo bem inferior em peso e em força. Ele dominava o do chão. O lutador de chão, ele domina. Você está entendendo? Não tem como vencer. Ele tem como que 7 cilindros. Os que treinam muito dentro, cilindros de oxigênio, tem muito fôlego. E o outro tem meia garrafa. Quando dá 30 ou 60 segundos, ele perde o fôlego, fica fraco. Assim é na luta em pé também, mesma coisa. Mas ali era uma luta agarrada, uma luta tipo de grappling. Você está entendendo? Entre o anjo e Jacó. E Jacó era pastor, Jacó estava estressado, cansado, preocupado. Ele não era lutador. Quanto Jacó ia aguentar numa luta? 30 segundos, 60 segundos. Ia acabar o fôlego, ele não ia aguentar. Por quê? Porque os anjos são lutadores. Os anjos, eles são lutadores, são fortes. Quem pode vencer o anjo? O anjo, ele como que fez um treino com Jacó. Ele queria passar uma mensagem, queria dar um nome, confirmar uma bênção, ensinar a nós algo especial, como estou ensinando a você agora, o caso da oração. Jacó se retirou, ficou sozinho, e ali ele vai receber de Deus a bênção, proteção, uma confirmação do que ele precisa. Ele não pode se mostrar ao irmão assim, desse jeito, todo trêmulo. Mas ele não era lutador e o irmão era. E agora, quem vem lutar com ele? Um anjo, lutador. 1 minuto, Jacó não tem mais fôlego. Como é que ele vai ficar a noite toda lutando com o anjo? Até o romper da hora? Nunca. Você está entendendo? Então, quem faz artes marciais, quem luta, principalmente no chão, porque ali foi uma luta de chão, sabe que a possibilidade
desse fato ali é que Jacó sonhou que estava lutando com um anjo, porque Jacó teve sonho, não foi o único e não foi o que ele teve lá na terra dos arameus, não foi também o único. Jacó tinha sonhos, ele era um profeta também, ele já era um profeta. Deus revelava a ele em sonhos. Então, ali não está escrito como Jacó sonhou, porque a Bíblia e as traduções da Bíblia são muito antigas, e a diferença entre uma Bíblia e outra, edições e traduções, mudam muito, há muitos erros, todas elas nos trazem erros. Eu estudo em várias Bíblias, online, e em livros, em todas elas eu encontro erro. Essa está certa nisso, aquela está errada naquilo. Isso aqui está errado, isso aqui está certo, isso aqui está contrário. Então, na Bíblia existem palavras de homens, até palavra de Satanás está na Bíblia. Até palavra do ímpio Herodes, palavra do ímpio Nabucodonosor, palavra de falso profeta, palavra de homens, palavra de mulheres, até um jumento, uma mula. Sim, falou na Bíblia e repreendeu o falso profeta Balaão, lá de Números capítulo 22. Está entendendo? Na Bíblia há muita epopeia. Epopeia verdadeira, não epopeia ficção. Há metáforas, parábolas, símbolos. Há palavras que devemos pegar ela literalmente e cumprir, há outras que não. Na Bíblia tem palavras que, mandamentos, se você cumprir, você será condenado ao lago de fogo. Palavras e mandamentos do Antigo Testamento, se você quiser cumprir, você será lançado no lago de fogo, porque estamos na nova aliança e Deus aboliu muitas obras da lei e muitas leis e preceitos. Deus aboliu por meio de Jesus Cristo na cruz. Estabeleceu uma nova aliança, um novo mandamento, uma nova ordem. O que você deve cumprir? Isso é tema de um outro vídeo. Eu já fiz esse vídeo, mas podemos fazer ainda mais a respeito disso. As leis da antiga aliança, as leis da nova aliança. Se você querer cumprir hoje, que é da nova aliança, leis da antiga aliança, se você quiser cumprir todas, você vai se tornar um herege, um assassino, você vai se tornar um rebelde, um impostor da palavra de Deus. Você vai se tornar um homem votado à condenação eterna. Sim, você não pode cumprir as leis do Antigo Testamento, mas tem leis do Antigo Testamento, tem preceitos que você deve cumprir. E eles foram escolhidos por quem? Pelo Filho de Deus e colocados no Novo Testamento. O amor a Deus, em primeiro, sobre todas as coisas, o amor ao próximo, e um terceiro, amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Foi o mandamento de uma santidade de alto grau, que Jesus Cristo viveu, os discípulos dele também queriam viver, e foram e viveram. Então, tem profetas e discípulos e cristãos que viveram e vivem santidade de alto grau. É bem poucas pessoas, muito poucas, que a renúncia e a cruz é grande, é muito difícil, mas não é impossível. Então, nós temos uma santidade também, mas uma santidade de menos grau. Vocês estão entendendo? Vamos para o 7º vídeo, em nome de Jesus.